O vice-presidente Hamilton Mourão deu ontem uma longa entrevista à Infobae da Argentina. Nessa entrevista, Mourão falou sobre várias personalidades, como o presidente Bolsonaro, Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, mas, surpreendentemente, falou também sobre Rússia e China. A entrevista provavelmente não repercutirá muito na mídia brasileira, na grande mídia, mas é muito interessante porque poucas vezes tivemos a oportunidade de ouvir o general falando claramente sobre o continente sul-americano, sobre a Rússia e sobre a China, especialmente. Justamente Mourão, que muitas vezes tem sido acusado de ser condescendente com os interesses chineses no continente e já também se expressou em relação à Venezuela, dizendo ser favorável que o povo não tivesse armas naquele momento, no momento que antecedeu o 1º de maio, alguns dias antes, para não gerar, quem sabe, um banho de sangue ou algo do gênero. A matéria, eu vou deixar a entrevista inteira na descrição do vídeo para quem quiser lê-la na íntegra, mas vale muito a pena passarmos alguns pontos. Na primeira pergunta, Mourão já fala exatamente sobre Rússia e China. A pergunta: como o senhor vê as perspectivas da América Latina? Mourão responde: na América do Sul vivemos a crise da Venezuela. Hoje, não vou entrar em detalhes no momento sobre as causas que são bem conhecidas, mas é preciso recordar que existem atores internacionais externos ao continente, como Rússia, que é a grande provedora de armas para o governo venezuelano, e como a China. Vejam, aqui está muito clara a posição, o entendimento, a compreensão do vice-presidente. Quem está fornecendo armas para a Venezuela é a Rússia e, portanto, junto com as armas, ele não diz isso, junto com as armas vem também todo o apoio logístico. Ele segue dizendo: por outro lado, temos a presença massiva de cubanos que controlam as milícias bolivarianas e os serviços de inteligência. Tudo isso é num país dividido em forma vertical, com pobres e ricos que defendem, cada um defendendo o seu próprio lado. As demais nações nos competem, a nós, demais nações, compete buscar soluções consensuadas. Enquanto o Brasil, é preciso admitir que vive uma crise muito séria, uma crise econômica séria, que se centra em dois aspectos. Um deles é o problema fiscal, porque gastamos muito mais do que arrecadamos. Este é o 6º ano consecutivo que estamos no vermelho, e se deve isso se deve ao grande número de gastos obrigatórios que temos no Brasil e que representam 96% do nosso pressuposto. Estamos buscando, por isso, acelerar as reformas da Previdência. Se bem que isso não é a solução para todos os nossos problemas, mas nos permitirá sair do endividamento e voltar a crescer. Logo, poderão tomar-se outras reformas e medidas. A Infobae diz que, pese ser representante de uma corrente de pensamento militar estratégico, Mourão, no governo, defende as privatizações como uma prioridade. Abre aspas, palavra de Mourão. Daí poderemos obter recursos para aplicar em setores-chave. Em outra parte da matéria, Mourão fala sobre Sérgio Moro. A pergunta: considera que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não ficou afetado em sua integridade? Ele pode permanecer no cargo? Mourão responde: o ministro é o alvo de um ataque criminoso. São delitos cibernéticos cometidos contra ele e contra os fiscais do processo da Lava Jato.
Eu não vi nisso, pessoalmente não vi, mensagens que foram publicadas pelo site de Intercept, nada que comprometa as decisões judiciais do ministro, quando era juiz da primeira instância em Curitiba. Tudo, na verdade, gira em torno do ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira e segunda instância. O ministro Moro é imprescindível para a agenda de nosso governo. Mais adiante, sobre os Estados Unidos, Mourão diz, a pergunta, é certo que o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro, quis silenciá-lo? Indagou um correspondente para acrescentar de imediato outra pergunta. O que opina da designação de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Mourão responde. Primeiro, o vice-presidente não tem uma missão definitiva nessa Constituição. O que disse sobre a figura do vice é que esse deve estar em condições de substituir o presidente e cumprir tarefas específicas que o presidente solicite. No que compete a mim, minha intenção foi ajudar o presidente Jair Bolsonaro mediante o contato com os mais diversos setores, inclusive parlamentares da oposição, com o objetivo de convencê-los sobre o projeto do governo. Considero normal que o presidente peça para baixar o nível de exposição. Pediu-me, para baixar o nível de exposição. Enquanto a Eduardo Bolsonaro, seu perfil está dentro dos requisitos que impõe nossa Constituição, com respeito à figura de embaixadores de origem não diplomáticas. Esta é uma decisão do presidente e agora tem que passar pela aprovação do Senado. A matéria termina dizendo que, para Mourão, existe uma certa má vontade a respeito de Bolsonaro nos meios internacionais. Abre aspas. Criou-se uma imagem falsa dele em algumas partes do mundo. Ele não é, em absoluto, uma pessoa fora dos padrões, insistiu. Vivemos, diz ele, em um mundo instável, com a continuação dos conflitos no Oriente Médio, ou um Brexit que ninguém sabe como terminará. Temos, portanto, que ser flexíveis para não ficarmos presos em uma só via de ação. Do mesmo modo, devemos ser pragmáticos. Ao mesmo tempo, Mourão julgou que, abre aspas, as atuais tendências protecionistas são expressões de disputas por mercados muito mais agressivas. Há, porém, que evitar-se uma guerra comercial, se precisar do uso da diplomacia e do conceito de benefício mútuo nas relações mundiais, onde todos saem ganhando. Se precisa, do uso da diplomacia e do conceito de benefício mútuo nas relações mundiais, onde todos saem ganhando. Pois bem, está aqui a matéria, vou deixar na descrição, como disse. Mourão está aí falando abertamente sobre a relação da Rússia com a Venezuela, falou alguma coisa sobre a China, defendeu o Sérgio Moro e disse que Bolsonaro apenas pediu para ele baixar um pouco a bola naquele momento, porque estava sendo explorado indevidamente pela mídia ou mal interpretado pela mídia, não há nada entre os dois. Mourão defende a democracia, entre aspas, digo eu, entre aspas, porque, na verdade, o que Mourão está defendendo é a possibilidade desse governo implementar as suas reformas. Democracia hoje no Brasil, sabemos bem o que é entregar os nossos destinos na mão de Rodrigo Maia, Cajuru, o jogador Romário, Tiririca e afins. Não se trata exatamente daquela democracia ateniense que as escolas antigamente ensinavam como tal. Democracia hoje é dar o direito a partidos criminosos ligados ao Foro de São Paulo decidirem sobre nossas vidas ainda.
A matéria é bastante interessante, fica aí então na descrição e até breve. Até a próxima.